Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Way Podcast. Meu nome é Fernando e é sempre um prazer estar aqui com vocês e também ao lado do meu grande amigo Amaury Bessa. Obrigado, Fernando. É um prazer estar começando mais um podcast. Hoje nós estamos aqui com a nossa queridíssima Suzy Kimaki, marketóloga por formação, catequista, fundadora da loja lá Antigua, né? Acertei? Falei Sim, certo? lá Antigua. Tá aí, é um título de Nossa Senhora, né? Eu descobri hoje. Suzy, muito obrigado por aceitar nosso convite, né? Seja bem-vinda. Eu que agradeço. Muito Tá obrigado, bom? Suzy. Olha, deixa já começando, né? Não sei se vocês lembram do primeiro episódio, o Guilherme, né? Pois é, noiva do Guilherme, galera. É, Então, acho que a gente noiva vai do conversar um Guilherme. pouquinho sobre isso aqui, né? Olha aí, ó, já Ali, vai ó. mostrar ali. Já mostrou. Agora não é mais só namorado, né? Suzy? Agora é noivo. Não, namorado. Namorado. Namorado por aí. É fraco, né? Não tem muita coisa, então. Então, Suzy, vamos começar conversando, como te conhecer um pouco. Eu acredito que a partir da tua história, do que a gente vai conversar aqui, eu acho que o povo que está assistindo a gente vai conseguir tirar muita coisa. E eu queria já começar do começo, né? Então, a Suzy sempre foi católica ou não? Sempre foi religiosa ou não? Conta um pouquinho pra gente. Eu nasci de família católica, que é católica brasileiro mesmo, né? Mas meu pai, assim, foi seminarista, então ele viveu, ele sabe muita coisa da fé, ele sabe tudo, inclusive me ajuda na catequese quando eu preciso, de assuntos que eu não... Tipo, beijo da Bíblia, vamos falar da Bíblia. Ah, pai, fala da Bíblia, por favor. Então ele me ajuda bastante. E ele teve aquela... Meu pai é muito inteligente, assim, mas ele teve uma fase... Mas ele teve uma fase meio ateu, tentando a vida sem Deus. Só que a base sempre foi a católica, sabe? Os princípios, os valores, assim, o que Sim. ensinava era sempre com essa base. E sempre pra gente ser feliz, meus irmãos, né, também. Então, lá em casa sempre teve muita conversa, não tinha TV nos quartos, que era pra todo mundo se reunir na sala. Então, eu cresci num lar teoricamente católico, mas que a gente ia pra missa no Dia das Mães, na Páscoa, em uma época a gente ia mais, outra época a gente ia menos. Eu fui pra primeira comunhão, assim, meu Deus do céu, não querendo estar lá. A minha crisma também, quando chegou na fase... Meu pai, antes de eu ir pra crisma, ele tentou a vida sem Deus, como eu falei, e aí até que ele teve depressão. Então, nessa depressão dele, que ele passou a falar, se não é pelo amor, é pela dor. De algum jeito ele pega a gente de volta e não vai deixar passar. E aí, isso mudou muito a minha casa, a minha família, e isso fez com que ele voltasse na dentista dele, foi a primeira pessoa que ele conheceu quando chegou em Manaus, tia Del, muito querida pra gente, como uma irmã mesmo pra ele. E... nisso ela convidou pra ir pra ele servir como catequista. Ela sabia que ele sabia muita coisa. Então, como ele ficou com depressão 3 meses sem escovar o dente. Então, a primeira coisa que ele fez quando foi curado, né, ele voltou lá pro seminário dele. Ele é do Paraná. Então ele voltou pra lá, sabe? Passou 1 mês, eu acho, 2. E eu não percebi. Eu, como uma boa fleumática, né? A gente tava falando aqui. Eu não percebi que meu pai não saía do quarto. Eu não percebi que ele tava doente. Eu não percebi que eu não via o meu pai direito. Então, hoje eu fico, meu Deus, como que eu era assim? Meu Deus do céu, eu não percebo as coisas. E hoje eu sou mais atenta, né? Eu tento ser mais atenta, mas eu não percebi. Eu percebi só quando minha irmã falou. Você tinha quantos anos nessa época, mais ou menos? Acho que tava 8ª série aqui, quantos anos? 12? Dá 12, 13. É. Então eu tava por aí, eu não percebia. E meu pai, eu sempre fui muito ligada com meu pai. Eu sempre fui, tipo, meu pai pra tudo. Sim. Meu pai que me fazia dormir quando eu era pequena. E a minha mãe, não, eu quero meu pai. E aí, pra fazer coceguinhas em mim, assim, passar a mão na costa, sabe? Eu achava isso maravilhoso. Então, graças a Deus, ele teve depressão e voltou, né? Pra Deus, voltou pra casa. E foi isso que nos inseriu na catequese. E eu falo que a catequese me catequizou. Porque eu falei, pai, se precisar de ajuda com as crianças, eu amo criança. E aí, se precisar de ajuda com as crianças, o senhor me chama que eu vou pra ajudar com as crianças. Tudo bem? Tudo bem. Aí eu e minha irmã falamos, ela chamou a minha irmã pra ir um dia do nada. Ei, bora. Ele é fleumático também. E aí, a minha irmã foi. E aí, quando virou o ano pra entrar numa turma mesmo, ajudar um outro catequista lá, eu fui só pra ajudar com as crianças. Eu não sabia que era assim que eles pegavam as pessoas. Aí eu fui acreditando.
E, Que eu só ia cuidar das e aí crianças, o eu só olhar. catequista que assumia a turma realmente, ele sumiu. Ele sumiu. Teve um dia que ele falou, não sei o que, eu tenho que fazer não sei o que, tu pode assumir esse assunto. Aí eu, meu Deus, vou estudar o assunto. Tipo, eu era católica e eu não estudava, então eu nem tinha catecismo. Eu acho que eu passei uns 6 meses na catequese sem ter catecismo. Eu nem sabia o Não que sabia era o o que que era, né? catecismo. Acontece. Eu também não sabia o que era, sabia? Na minha crisma eu não sabia o que era o Eu também catecismo. não. O que era o catecismo na minha crime? Eu não sabia, ué. Eu também não. Ah, tá. Teve a parte da crisma, teve a parte da... Eu sempre fui muito positiva, porque meu pai era muito positivo. Sempre tudo dá certo, ele vive da providência. Hoje eu vi que todas as histórias dele é pra viver, assim, da providência, mano. Tudo dá certo pra ele. E aí eu acabei sendo muito positiva a minha vida inteira por causa disso. E em 2014 eu fui fazer, quando tinha o quê? 16 para 17 anos. Eu fui fazer um retiro. E esse retiro foi realmente, assim, a experiência espiritual mesmo pra mim, mas ainda assim lá ninguém falou do catecismo, se falou, não sabia o que era, então foi passando, foi deixando rolar lá. Mas foi uma experiência muito boa, que depois eu posso falar melhor. Sim. Mas... E aí, logo depois disso que eu entrei na catequese. Assim, foi depois dessa experiência, logo no ano seguinte. Então, era aquela fase... Eu era na escola, assim... Eu saía da escola com uma amiga minha específica, sexta-feira, eu só voltava pra casa no domingo. Então, quando eu falo isso, ninguém imagina. Todo mundo me vê agora, me vê pela loja, eu falo minhas coisas e as pessoas ficam, tu? Eu, gente, oh, meu Deus. Vamos deixar assim, né? Mas peraí. Uma aguinha. Mas, assim, a minha vida... Eu era uma jovem doida. Eu também não era absurdamente doida, mas... Um pouquinho É o que a doido. gente sabe, tipo, mano, doida, mexeu louco, final de semana, mas o que me salvou na minha juventude foi o medo de decepcionar os meus pais, porque eles sempre foram muito liberais em casa. Então, eles nunca me proibiram de nada, eu sempre pude ir pra onde eu quisesse, dia de semana, não tem problema, contanto que eu fizesse minhas obrigações sem reclamar. Então, eu sabia, se eu tinha aniversário na época de 15 anos, eles comemoravam no dia, né? Então, tinha missa no dia, depois tinha alguma festinha juntar. Se eu demorasse, se eu atrasasse esse dia pra acordar, tomar banho e estar pronta pra ir pra escola, eu sabia que poderia não ter o próximo. Então, era o dia que eu acordava mais cedo, que eu tava mais disposta, prontíssima pra ir pra escola. Um dia depois que eu saía, eu sabia que eu tinha que ser melhor ainda. Então, o medo de decepcionar meus pais me salvou. Eu sei que não é... O João Guilherme até fala, né, que meu noivo... que não é toda casa que isso funciona, que Sim. pode dar muito errado. Eu sei, Sim, eu com tive certeza. oportunidades bem ruins que, graças a Deus, eu fui me esquivando. Então, era até no meio, assim, de o negócio tá passando aqui, entendeu? Eu tá aqui, eu não gosto, não posso, né? Esse cheiro, não. Então já era até um pouco da graça de Deus ali, né? Cuidando das coisas. Assim, porque se a gente olha, né? Como tu falou, em muitos casos pode ser que isso não dê certo, né? Essa questão aí. E realmente, não dá, né? Mas quando a gente vê, olha, às vezes pro nosso passado, a gente, poxa, já tinha um dedinho ali de Deus cuidando da gente, né? Uhum. É porque a gente vê a facilidade, né, que essas coisas atraem, né? E por mais que a gente não enxergue na adolescência, existe uma curiosidade, assim, absurda das coisas, sabe? Existe o novo, né? Existe O essa- desconhecido. o desconhecido, né? E que, beleza, nem chegando nas últimas consequências lá, a galera que chega, por exemplo, em drogas, essas coisas, mas outras coisas, né? Antes, assim, a gente já tem essa curiosidade, né? Então, assim, já, com certeza, isso que o Fernando falou é muito interessante, né? Seja para os que estiverem escutando cristãos, né? A graça de Deus e para os ateus, a voz do teu pai falando, mas até mostra a importância, né? De ter essa base familiar forte, né? Porque querendo ou não, beleza, não Se foi tivesse perfeita, eles, mas você tava não tudo tem... muito fácil. Tava tudo na minha mão, literalmente. Esse é que é o problema. Eu poderia né? não passar não poderia não passar reto, né? Sim, Poderia parar claro. em mim. Sim, Então- e os românticos não vão gostar disso, né? Como assim? Ela tem que fazer por ela, né? Como ela não faz? Só pra não desagradar os pais dela. Minha gente, né?
Faz parte, né? Faz parte, né? Não é assim. Então, Mas- pode continuar, Suzy. Não, mas isso foi realmente algo que eu acho que me salvou. Ele podia rezar muito, ter rezado muito já. Né? Quando meu pai casou, ele queria ter 6 filhos, homens e 8 mulheres. Então, eu acredito que desde aquela época ele já rezava muito pelos filhos. E aí, mesmo ele sendo ateu nessa época, me salvou. Entende? Que a gente reza hoje pela nossa família, pelos filhos, que se Deus quiser eu terei. E pela nossa vida, pela nossa família. E a gente já tá concretizando algo que vai vir lá no futuro. O meu, pelo menos, é o futuro, né? Eu tenho filho agora. Mas, assim, a minha oração vai servir para aquele momento, mesmo que naquele momento eu não esteja rezando. Então, agora, tudo que a gente reza e pede já tem essa força. Porque o nosso tempo é diferente do tempo de Deus. Nosso pedido está feito, está concretizado. Então, isso é muito forte. Eu acredito realmente que isso me salvou. E outra coisa que eu brinco com o João falando que fui salva, que na época da escola eu não prestava atenção. Então eu não fui doutrinada. Então eu fui passando. O que tem história no ensino médio? Não faço a menor ideia. História, geografia? A parte boa de não prestar atenção na aula, né? Exatamente, né? Se eu fiz tudo em escolas mais comuns, pode ser que se ele não tira nota boa em história, Não seja seja algo salvo. Agora, pai, você reclama, mas depois, uns 10 anos depois, você vai agradecer. Eu poderia não temê-los. Eu poderia não temer os meus pais se eu estivesse sendo doutrinada na escola. Mas isso foi realmente um ponto. E hoje eu vejo assim, meu Deus do céu. Ninguém imagina. E às vezes eu vou soltando algumas coisas pros meus pais, né? Tudo que eu fui vivendo. Aí eu vou falando, olha, isso. Aí minha mãe fica, menina. Eu acho que agora eu sou a última, né? Meus irmãos já saíram de casa, já casaram. E aí agora, parece que eles vivem mais tranquilos. Eu, tipo, eu fiz minha parte, sabe? Então aquela coisa que era mais formal dentro de casa, mais ríspida, deixou de existir. E brincam mais, sabe? É outra fase de pais, assim, muito legal. E minha mãe é minha amiga, assim, mesmo. A gente trabalha tanto isso. E antes ela não era, ela era minha mãe. E hoje ela é minha amiga no sentido que eu sei que o que ela fala é pro meu bem mesmo. E eu vejo o que ela faz por mim e eu fico, meu Deus do céu, ela fez a vida inteira isso. Eu canso só de imaginar. A minha loja na Praça 14 era um apartamento e ela sai lá de casa do Tarumã. Ela vem lá da Marina pra vir aqui pra estar comigo, pra me ajudar em alguma coisa. Por 4 horas e volta pra lá. Ela passa 2 horas no trânsito pra estar comigo em 4 horas, só pra me ajudar em alguma coisa que eu precise. Eu fico, meu Deus, é minha mãe. Eu fico, meu Deus do céu. Tipo, eu quero ser assim. Então ela levanta e faz na hora. Então, isso eu consigo enxergar, claro que com todo esse conteúdo católico que a gente tem, contato, mas ela sempre foi assim. Minha mãe não era E religiosa, muitas das vezes, assim. Ela é coisa de mãe. E muitas das vezes, geralmente, quando a gente tá na fase da adolescência, é algo que a gente não percebe, a gente vai perceber depois, né? Mas, às vezes, a nossa desatenção, ou até mesmo aquele negócio de querer o tempo todo, sei lá, talvez encrencar, ou desafiar ali os pais, a gente realmente não percebe ali todo o cuidado que tá tendo. Às vezes não é um cuidado perfeito, mas pelo menos eles estão tentando, né? Aí quando a gente chega, já lá na frente a gente olha pra trás e, cara, desde aquela época que eu já queria encrencar, eles faziam isso, né? Eu era uma peste, eu era ruimzinha. Mas é muito legal, assim, pensar o que os pais fazem. Com certeza, se minha casa não tivesse uma estrutura dessa, eu acho que eu não seria igual. Não tem como eu falar que eu não sei como saber, mas igual não seria. Porque muita coisa me segurou por conta dos meus pais e pela criação. Sabia que todo dia a gente estava lá de frente, mesmo que de frente à TV, e era o momento que a gente conversava. Então, todos os dias, todo mundo conversava na minha casa pra falar o seu dia, contar uma coisa que lembrasse ali. Tinha uma cena na novela, a gente era muito noveleiro. E aí tinha uma cena na novela e a gente, lembrei de tal coisa e falava, sabe? Então, isso é uma coisa muito, muito boa. E isso fez
todo o resto acontecer, eu ser positiva, eu tentar ser melhor, assim, boa, pelo menos. Logo que os meus amigos começaram a fazer umas merdas, assim, umas pesadas, eu chorava. E me zoavam ainda. Mano, tipo, pô, eu não gosto. E aí, depois, pelo meio, eu parei de chorar. Eu parei de enxergar como tão errado assim. Tipo, todo mundo faz. Tipo, agora eu tenho que se aceitar. Esses são os meus amigos. Né? Então a gente vai normalizando o mal. Vai normalizando aquilo que a gente sabe que é ruim, que fica desconfortável, mas a gente tá ali no meio. Porque eram os meus amigos. Que convivia todos os dias. Então é difícil. Então hoje, caraca, eu tinha muito amigo. Hoje em dia eu não tenho amigo. Mas assim, conversando com o João, eu falei, meu Deus, eu acho que eu não tenho amigo, não. E hoje hoje é algo assim, as pessoas pautam muito a amizade pela questão da afeição, né? Da intimidade que eu tenho com aquele grupo, mas eu acho que a gente até falou num episódio um pouco, a gente deve ter citado, não lembro exatamente em qual, que a gente estava falando um pouco sobre a definição correta de amizade, até segundo Santo Tomás, né? O verdadeiro amigo é aquele que ama as mesmas coisas e odeia as mesmas coisas. Não tem como eu ser amigo daquele que odeia aquilo que eu amo. Então, às vezes, a gente continua mantendo ali algumas amizades só porque, mas eu gosto daquela pessoa, eu tenho um carinho por aquela pessoa, mas no fundo os valores são completamente, assim, afastados. E, às vezes, se a gente não está atento, se a gente não tem cuidado, a gente acaba acontecendo de normalizar aquilo que é errado, que a gente está vendo que, não, mas todos os meus amigos estão fazendo, então acaba normalizando, né? Mas aí a gente entra nessa questão, poxa, será que eles são realmente amigos, verdadeiros amigos, né? Porque a importância da gente ter essa noção dos amigos com os mesmos valores é que, poxa, se um dia tu tiver no fundo do poço, o teu verdadeiro amigo ele vai te ajudar a te reerguer, né? Vai estar ali sendo um apoio e dizendo o que é correto, às vezes naquele momento tu não sabendo, né? Mas às vezes quando são valores completamente diferentes, talvez ele te dê uns conselhos ali que vai acabar de afundar. Exatamente, entende? Sim. Então é muito importante isso, né? Eu acho que é uma coisa que acontece naturalmente, né? Essa questão das amizades. Muita gente fala, eu parei de falar com todo mundo. Eu acho que nem precisa, cara. Sim. Eu acho que naturalmente vai acontecendo. Um certo filtro na vida, não vai, ô Suzy? Vai natural. A maior parte é mais natural, assim. Até que chega um ponto, assim, daqueles que eram mais próximos, que daí fica uma coisa meio esquisita. Eu gosto. Eu gosto de ti, gosto da família. Totalmente é uma coisa que, pensando em uma mesa para conversar, se eu tiver meus filhos, eu vou conseguir conversar com essa pessoa e vão ser coisas que meu filho pode ouvir? E isso me pega. Isso, tipo, cara, isso não dá. Realmente. Essas conversas, essas piadas, essas coisas de ficar falando só da época que a gente era mais novo e fazia mais merda. Tipo, é uma coisa que mais se orgulha é do pior tempo que tem, assim. Então, cara, sério, tu quer voltar sempre pra falar das mesmas coisas que eu quero esquecer. A pessoa vai questão de lembrar e contar pra todo mundo. Olha como a gente era louco. Não, mano, para com isso. Aí tem coisa. O maior orgulho, né, do passado e tal. Não. Assim, eu tomava, né? Eu bebia, assim. Eu não bebo mais porque meu amorzinho não me acompanha, né? Meu noivo está aqui, tá? Eu ia falar, ele tá bem aqui, tá na nossa produção, nos nossos bastidores. Ele não me acompanha, então acaba que eu não vou beber sozinha. Mas, assim, pra mim, eu chegava no lugar, eu tomava uma tequila, que é uma bebida que eu gosto, todo mundo acha, porque é só pra ficar louco e não era a que eu gostava. Tinha vezes que eu, tipo, tomava uma aqui, depois tomava outra lá no meio da festa, depois outra no final, tava tudo certo. É uma bebida que eu gosto. Até hoje, assim, que eu vejo, sinto cheiro, eu gosto. Porque as pessoas abominam. É porque realmente... Dependendo da pessoa, essas 3 doses a pessoa não chega em casa, viu? Não, pois é. Eu acho que hoje em dia eu não consigo mais também. E aí... No casamento vai ter que ter tequila, pelo visto, né? Vai. Eu tenho que começar a beber um pouco antes pra aguentar uma comigo. Mas... não dava. Eu fui me afastando justamente que era aqueles assuntos de, cara, não dá. Até que o amorzinho de novo, mais uma vez. O João Guilherme faz parte de uma coisa, assim, muito importante na questão da minha sensibilidade com as coisas. Então, eu era muito insensível, né? Eu percebi que meu pai tinha depressão. Eu deixava muita coisa passar, assim, eu não dava a devida atenção para as coisas que eu poderia ter dado.
E então o João Guilherme veio pra me mostrar meu melancólico, né? Todo flemático precisa de um melancólico. Porque eles têm outro olhar mesmo da vida, assim. E eu fiquei, meu Deus, nem percebo isso. E eu falava umas coisas meio grosseiras, assim, meio que frias, na verdade. E ele falou, não é assim que funciona. Não é assim, tu sabe? E é uma outra coisa boa de namorar, eu era noivo, o psicoterapeuta... Vamos lembrar aqui o podcast. é que eu tenho terapias grátis, realmente. Porque eu fui melhorando como pessoa a partir do, assim, no carro, sabe? Gente, pra quem não sabe, o Guilherme foi o primeiro episódio que ele gravou, ele é psicoterapeuta, por isso que eu tô rindo aqui. Não, pois é. Melhor coisa, né? Tem terapia grátis, gente. Coisa, gente, eu recomendo. Recomendo. Tinder, terapeuta. Tinder não, vai rezar. É melhor, é Vai, melhor. vai Talvez no conseguir. Tinder não vai encontrar o igual o Guilherme. Ele foi comprar uma pulseira de São Bento, lá na loja. E aí, quando eu fui entregar, eu falei, se precisar ajustar, eu posso mandar o vídeo. Aí, depois já tinha saído, né? Eu só fui entregar no carro mesmo, a minha loja online. Aí ele falou, eu falei, tá aqui o vídeo. Caso não consiga, você pode trazer que eu ajusto pra você. Mas Ele, você já era vou querer. namorado? Não, ele era meu cliente, assim. Ah, Ainda foi horário, Agora. foi à noite. Galera, ela Foi tá à contando a noite. história de como ela conheceu o Guilherme. Então... Pronto, Já agora. mudei de assunto, né? Não, mas continua, isso aí, pode ir, tá pode bom, ir. é isso aí. Aí. Aí ele falou, eu vou querer. Eu vou aí. Então eu, caraca, 8 horas da noite, sei lá, que horas era. Vai voltar, tá bom, tava na pandemia ainda. E aí ele voltou, e ele tava na fila do Mac, eu acho já. Ele vai querer comer McDonald's, aquilo ali já subiu uma coisa assim, meio, né? E ele diz que não tem nada a ver, ele só tava sendo gentil. Olha. Ele tá rindo ali atrás, velho. Só tava sendo gentil. Tu oferece pra todo mundo. Seja gentil dessa maneira e você não vai ficar vivo, não, meu filho. Era boa Pode essa gentileza parar. ser só uma. Aí eu falei, não, obrigada. Eu amo McDonald's, eu amo comer, né? Aí eu, não, obrigada, eu tô bem. Quando você chegar, é só avisar. Avisar, tô aqui embaixo. Aí eu já ajustei uma pulseira só pra trocar. Eu deixei no tamanho assim, meio bom já. E aí ele experimentou ali. Eu acho que vai ter que ajustar mais. Mano, 8h30 da noite já. Tá bom. Aí ele, tu não quer entrar no carro? Eu ia ajeitar na rua, pro lado de fora, ou ia entrar no carro pra ajeitar. Tá bom. Aí eu entrei no carro, fiquei lá. Aí ele tava tocando, eu acho, o Lulu Santos. E Ela lembra da música. ele ama, gente. E aí eu trocando, e eu não parava de falar, igual aquele, assim. E aí, ele pegou no final, eu entreguei, tá boa, ficou igual. Assim, ele fez eu ajustar 2 vezes. Pra ficar do mesmo tamanho, né? Aí esse menino aqui não tá, bora ver. Aí tá bom, obrigada, tchau. Não, espero que use muito, né? Não. Aí ele, espera aí. Aí ele pegou, assim, uma caixinha de esquibom, aquela caixinha pequenininha de vários esquibonzinhos dentro. E me entregou. Eu trouxe pra ti. Eu tinha postado nessa semana que meu pai levou pra casa. Tipo, é um sorvete que eu gosto muito. Eu amo sorvete. E aí esse menino prestou atenção e trouxe. Eu fiquei morrendo de vergonha porque eu não deixei ele falar. Eu fiquei falando, porque ele me deu algum assunto que eu gostava de falar. E eu fiquei falando. E, meu Deus, eu não deixei o menino falar. Aí eu já fiquei com aquele sentimento, mano, o que tá acontecendo, né? Bora ver se ele tem. A desculpa dele de ter ido uma sexta-feira à noite foi porque ele não tinha tempo. E o celular dele ficava, tipo, sem internet o dia inteiro. Porque eu falava com o cliente, né? Até hoje eu falo, seu pedido tá aqui esperando você e tal. E aí ele só recebia à noite, tipo, 7, 8 horas da noite. Então foi o tempo que ele conseguiu pra sair de casa. Eu quer saber, eu vou ter que testar pra ver se ele quer alguma coisa e quebrar a rotina dele. Vou fazer um bolo. Eu vou
fazer um bolo, eu Se fiz por um lado bolo. tinha inteligência, no outro tinha em dobro, mano. Era toda uma estratégia aí. Rapaz. Aí eu fiz o bolo, eu falei, é o que eu sei fazer de bom. Aí eu falei, olha, eu fiz um bolo, porque aquele dia eu não te deixei falar e tu trouxe sorvete pra mim. Agora, se tu quiser, tu vai ter que vir em dia de semana e à tarde, cedo, tá? Pra tu pegar, caso tu queira. Se tu não quiser, tudo bem. Aí ele foi numa quarta-feira à tarde, acho que umas 4 horas, assim. Realmente, assim, meio da tarde, eu no meio do estudo dele. Eu, bom, bora ver se ele vai abdicar disso. E ele foi. Então aí eu entendi que ele queria alguma coisa. Aí ele começou a conversar mais. Aí? Aí estamos aqui. E aí, essa é a parte que a gente se conheceu. Por que a gente começou a falar Não, de, sim, da aí você loja? tava falando da. Não, você tava falando da importância que ele teve. Né, De nisso não me tudo deixar que tão fria. de não deixar tão fria foi isso, de não deixar tão fria. E aí, ele me faz perceber coisas que antes eu não entendia. Eu falava umas coisas sem saber, até historicamente, né? Ele ama história. Historicamente falando, quando eu chegava num ponto, ele... Sabe por que isso aconteceu? Lá na Holanda... Não se Quando sinta mal, viu? comece- Às vezes eu anoto pra eu não esquecer o que eu tenho que... Não, eu faço a Eu, mesma eu coisa. faço do meio do podcast, assim, eu tá falo, ótimo. se eu não anotar, eu vou Eu nem tava esquecer. percebendo, pra ter noção. Lá na Holanda, começaram a falar desse jeito e hoje em dia eles nem vão mais pra missa. E começou desse jeito que tu acha... Eu não lembro o que foi, mas eu sei que ele falou esse exemplo da Holanda, que eram muito católicos e que hoje em dia nem vão mais. E começou justamente por isso, com essa ideia que eu tava falando. Opa, eu não posso mais falar o que eu penso. Às vezes assim, à toa, né, na vida. E aí tudo isso foi começar a mudar. Eu tive mais vontade de querer saber. Até pra eu não ser mais assim, nem perto dele. E ele não falava. Ele, melancólico, sentia tudo que eu falava e ele não me falava. E aí eu tinha que descobrir. Tanto que a gente já terminou. Porque eu era fria e ele sensível. E eu de TPM não funciona. Não funciona bem. Não pode levar em consideração quando eu estou de TPM. Inclusive, eu estou suplementada hoje em dia, porque eu já melhorei muito. Renan foi uma pessoa muito importante pra minha TPM. Tudo que ele passou lá assim, de suplemento, ele que me mandou. Olha aí, aqui, ó. ó. Mais uma coisa. Aí eu fui atrás de todos os suplementos e realmente melhorei muito, né, meu irmãozinho? Rapaz, esse Melhorei. é inteligente. Guilherme, não se preocupe, não. Você Tem vai uma ter, aula aqui do vai Renan ter a Camioto, oportunidade, vai ter a oportunidade de fazer um podcast pós esse podcast aqui, né? Porque aí tem... O próximo já vai ser com os dois casados aqui. ó. Exatamente. É. Pronto, tá aí. Tá marcado. Tá marcado. Obrigada. E aí, e isso é muito importante eu acho que, não sei se pro fleumático é mais difícil, eu não percebo muitas coisas, eu tenho que me esforçar realmente. E ele me abriu os olhos, assim. E aí, voltando, da catequese me catequizou. Sim. E vocês nem fizeram nenhuma pergunta, isso é só minha apresentação. Mas é assim que funciona. É assim que funciona aqui. Tu começou a falar, ficou calado, né, Fernando? Mas se Sim. tu quiser, eu já tenho umas perguntas aqui também. E Ah, também... tá. umas partes Mas, pra ó, analisar. como tá Deixa, eu falando vou nesse falar. assunto, eu queria saber uma coisa, assim. Como isso, beleza, afetou nessa parte, né, da sensibilidade e tudo mais. E acabou afetando também, acredito, na vida espiritual. Né? Eu acho que foi Muito. muito. Né? Muito. Eu comecei a perceber, porque eu tinha a vida espiritual muito comum. Tá tudo muito bom, tá tudo muito bem, com uma boa fleumática. Então, eu não me interessava pelas coisas. E como eu não me interessava em saber, eu não me interessava em saber, tipo, as coisas ruins que vão trazer uma energia mais pesada, que vai ser pode trazer um incômodo da gente querer justamente mudar, passar a pregar, assim, sabe? Passar Sim, a sim. defender a verdade, aquilo eu não queria nem saber. Aquele incômodo não queria, né? Eu queria viver a minha fé do meu jeito. Do meu jeito egoísta. Sim. Então, isso foi muito importante de eu começar a entender qual era o problema, principalmente disso que eu falei lá, que ele falou esse negócio da Holanda, que não vou mais para missa. Aí, meu Deus, eu tenho que começar a enxergar melhor as coisas.
Você vai parar de ir pra missa uma hora. Né? Se tu continuar assim, minha filha. Comigo tu não fica. Ele terminou, né? Ele quer ser salvo, ele quer ser salvo. Mas graças a Deus isso me fez mudar. E aí mudou realmente a minha vida espiritual. Sim. De querer buscar e não querer fugir disso. Eu buscar saber qual é o problema. O que está acontecendo aqui e como que eu posso ajudar. Porque eu passei a estudar e falava só para as crianças na catequese. E já teve vezes que eu fui para catequese, principalmente no início, que eu ia virada. Os meus amigos não saíam. Algum dia, e ele, você quer saber da catequese? Você quer? E aí era de manhã cedo, eu fui virado várias vezes, assim. Várias não, né? Sei lá, 4 vezes. Sim. Mas... E era justamente o dia que os pais apareciam pra falar Pra lá falar, depois. Aí eu, assim... E aí, então, foi uma conversão um pouco gradual. Sim, foi aos poucos, né? Tendo aquele boom lá com os 14 anos, tu falou, né? Isso. Que ali mudou alguma coisa, assim, que tu fala assim, olha, sem isso aqui eu não tinha... Não estaria aqui onde eu tô hoje. Eu não conseguia Né? parar de chorar. Sim. Teve um momento lá da unção do Espírito Santo. Eu não conseguia parar de chorar, eu não conseguia explicar. E aí eu queria parar, e era um momento... Pode falar onde é que foi, não tem problema não. Não, ela tá contando. Era no Vai ou lá. Racha. Não, pois é, não, tô falando, falar que é O da nome renovação, do- porque a gente tava conversando antes aqui, né? Que o Um- pessoal taca o pau da renovação carismática, eu mas vou tu falar pega... isso aqui agora que eu vou defender a renovação carismática. Não, porque o Não pessoal fale mal da fala... renovação carismática. Aí tu pega todo mundo se convertendo na renovação. Aí o pessoal fala mal, aí todo mundo... Como é que foi? Eu fui pro retiro, mas depois eu mudei. Agora eu vou pra missa tridentina e... Boa ideia, meu filho, mas se não fosse o primeiro retiro lá... Se não fosse renovação carismática, não teria sentido, eu acho que até hoje. Porque eu acho que as pessoas que falam... Eu duvido se elas já sentiram o que eu senti lá. Às vezes já, mas quer pagar de moralista, né? Eu vejo isso, cara. Eu vejo pessoas assim que tiveram uma história muito bonita. A porta da que eu ia conversão foi a renovação carismática. Aí depois foi se aprofundando, tudo bem, cara, parabéns, entendeu? Mas aí tem uma certa vergonha de falar disso, sabe? Eu não Então, tenho. assim, Aí eu não amo tenho, não falar. tenho. As também não músicas tenho, que cara, eu eu também não escutava, tenho. eu colocava no carro, no e- talo, ia pra faculdade. Direto. Yeshua. E aí eu vivi aquilo de uma forma assim que, meu Deus, ano que vem eu tenho que vir de novo. Eu quero Sim, sentir. sim, claro. E não é igual. Não é igual. Não, A primeira primeira vez que a vez, gente sente o Espírito Santo, nessa unção do Espírito Santo, tiraram todas as cadeiras, todo mundo ficou em pé. E era um acampamento. Não podia entrar de sandália no banheiro. Eu tava no meio de um desafio da gratidão que eu entrei com minha amiga. E aí a gente não podia reclamar de nada. A gente só podia agradecer por tudo. E aí eu, gente do céu, vou ter que tirar a sandália pra entrar no banheiro. Isso é muito difícil pra mim. Eu não podia reclamar. Aí eu olhei pra ela. Vamos entrar no banheiro, né? Não falando nada. A gente se entendia pelo olhar nessa época, assim. A gente só se olhava. Entramos. E quando a gente entrou, uma senhora falou, ai, que dor de cabeça. Muito obrigada, senhor, pela minha dor de cabeça. Ai, meu Deus, eu não tô nesse nível. É isso aqui que eu preciso, assim. Só que já tava no final desse desafio, eram uns 30 dias que a gente se colocou. E cada vez que a gente reclamasse de alguma coisa, a gente tinha que agradecer por 3. E não podia repetir o agradecimento. Sim, Então, sim. a gente começa a enxergar várias coisas, tipo, Deus nos detalhes mesmo. Muito legal esse desafio, foi muito bom pra mim. E aí, enfim... Lá tiraram todas as cadeiras, todo mundo tinha que ficar em pé, ficou uma pessoa lá guiando a meditação para o som. E aí todo mundo de cabeça baixa, olhos fechados, não podia abrir o olho. Falaram, fiquem de olhos fechados, eu não sabia o que acontecia. Vou abrir. Aí eu senti, eles estavam fazendo uma meditação, não sei de nada que eles falaram hoje, assim. Quando acabou, eu já não sabia nada. Eu entrei como se estivesse em êxtase, assim, tipo, e eu chorava sem parar. E aí eu cansei de chorar. E não acabava o negócio. Aí eu, meu Deus. Aí eu abri o olho, assim, só pra ver o que estava acontecendo. Eu queria Só um parar olho, de né? chorar. Eu queria parar de chorar. Eu tava sentindo uma coisa muito forte em mim. Aí eu abri o olho. Aí vi uma pessoa deitada no chão, com uma manta por cima. Aí a minha amiga de joelho aqui, eu... Fechei o olho de novo, o que tá acontecendo? Será que vai chegar em mim?
Eu fechei o olho de novo. E, meu Deus, aí eu comecei a ficar assustada. E no meu susto, eu comecei a conseguir parar um pouco de chorar, mas ainda assim eu fiquei com aquilo. Né? Nesse meio tempo veio uma pessoa, ficou na minha cabeça falando assim algumas coisas. E hoje em dia, logo que terminou, eu já não sabia o que estava acontecendo. Tipo. Aí depois eu perguntei, quando eu abri o olho, tinha mais pessoas deitadas no chão, com essa manta por cima. E aí eu perguntei o que tá acontecendo. Depois, né, pra um grupinho lá que a gente tinha feito amizade, a gente só foi nós duas, a gente não foi sem ninguém. E aí, já falei, não, pro retiro, vai ou racha, isso é muito bom. Sim. E aí, vai ou racha com pecado, entendeu? Sim. Aí falaram que quando a pessoa recebe o Espírito Santo, cada pessoa reage de um jeito. Tem gente que sai correndo, tem gente que começa a cantar, tem gente que fica pulando, tem gente que... E algumas pessoas caem no chão. Aí eu, meu Deus, ainda bem, né? Que eu não abri pra ver mais. Eu vi um e já assustei. Então, se eu tivesse aberto antes, meu Deus do céu. E nesse momento que a pessoa tava falando lá, veio um vendaval. Um vendaval. E aí era a barraca. Todas as nossas coisas molharam. E o povo saiu correndo pra tirar suas coisas da barraca. Um povo não, né? Poucas pessoas que dava pra sentir, assim, passar. Eu não vou sair daqui, não. Eu continuei ali, de cabeça baixa e tudo, vivi aquilo. E depois eu soube que as pessoas foram... E as coisas dela parece que demoraram mais ainda pra secar, sabe? Tipo, uma coisa assim. Mas aí veio um vendaval. Foi tudo muito maravilhoso. Eu entendo que isso não vai se repetir dessa forma. Foi a primeira vez que eu senti o Espírito Santo em mim. E me explicaram isso, de cada um receber de uma forma. E esse retiro foi muito importante pra mim. Então, quando eu falo da renovação, renovação, não sei o quê, olha o mal que fazem, olha os sacrilégios, gente. É cada testemunho. E como era um retiro bem humilde, assim, de comunidade mesmo, veio gente do interior, muita gente do interior. A maioria era do interior. Eram muitos testemunhos. Muito bonitos, que eu nunca vi nas outras igrejas, sabe? Nas paróquias, assim, que eu frequento, pelo menos. Eu nunca vi testemunho assim. Então, geralmente, comunidade, assim, a gente for em comunidade meio pequenininha, de bairro, assim, a gente vai ver um fervor das pessoas que muitas vezes foi pela renovação, até porque por aí tem muitas igrejas protestantes que trabalham isso. Sim. Então... foi muito importante pra mim. Eu voltei e aprendi lá a sair como um sapatinho de fogo, querendo espalhar o fogo do Espírito Santo por aí. E eu saí com isso. Eu saí querendo. Foi ali que eu tomei a minha alma ficou mais decidida, sabe? Mesmo que depois eu fosse relaxando, na hora que a gente recebe o Espírito Santo, a gente fica com uma alma mais decidida. Eu estava falando eu gravei aula hoje de Pentecoste pro Clube da Catequese, né? Que eu tenho uma catequese que eu dou justamente para os meus clientes que queriam ajudar os filhos. Então, se converteram agora por conta dos filhos, que estão começando a catequese. E aí, teve essa necessidade de fazer uma catequese para esse adulto. É mais para mulher, assim, porque o meu público lá na loja é mais de mulheres. Então, todo mundo que tá lá é mulher. Não que homem não possa, né? Mas todo mundo que tá lá é mulher. Ele pode ir comprar pra mulher. Você pode ir ajudar no meu casamento. Não tem problema. Inclusive, uma cliente minha falou, quando eu fiquei noiva, ela falou, vou contribuir assinando o Clube da Catequese. Pô, muito bom. Nossa, marcada. É isso que a gente quer, essa animação aí, meu povo. Eu quero, esse. Muito bom, assim, meus clientes são muito bons, não tenho nada a reclamar, assim, minha vida no comércio é muito boa. Eu vejo muita gente falando mal também de comércio, assim, né? Tipo, é exaustivo. É exaustivo, mas as minhas clientes são maravilhosas. Eu acho que todo mundo, mesmo que possa ser que encrenque em outras lojas, mas na minha não. Na minha porque não ali tem ela isso. tá tentando ser melhor. Ela já tá comprando uma vela pra... que ela entendeu que a vela leva nossas orações pro alto. Então, ela já tá comprando uma imagem de Nossa Senhora, ela já tá comprando um texto pra tentar viver melhor. E na minha loja, ela não... Mesmo que seja, mesmo que esteja estressada, mesmo que aconteça algum imprevisto com um motoqueiro que tá demorando pra chegar na casa dela, ela tenta entender. Entende? Só por ser religioso.
E isso é muito importante, eu acho, né? Acredito Porque. Sim. Porque, assim, eu acho que casa muito com aquela ideia de que a gente precisa usar o nosso trabalho como meio de santificação, até de apostolado, né? Então, ou seja, em qualquer ramo, qualquer trabalho que você tenha, você pode usar aquilo como meio de apostolado também, né? Isso passa desde a forma como tu enxerga e age no teu trabalho, né? Até a forma como tu se porta e tudo mais, a tua preocupação com o cliente, tudo isso já serve como apostolado, porque a pessoa olha assim, olha, não, ali tem algo diferente, por isso que eu vou comprar naquela loja, né? Então ali a vendedora, pô, me ajuda quando eu tô precisando, o meu filho tá indo pra catequese, eu tô precisando conhecer mais até para ajudar ele a compreender, então, né? Então isso aí é muito importante, porque a gente precisa ter essa noção também. Não importa qualquer trabalho, qual que seja o nosso labor, né? O nosso serviço, a gente consegue fazer um apostolado ali, e isso parte principalmente da gente, né? Uma mudança nossa interior, assim, no sentido de, poxa, eu tô disposto a estar disponível para os meus clientes ou me entregar dessa forma para que eles realmente vejam ali algo diferente, né? E isso é muito importante, né? A loja nasceu assim. A loja nasceu nessa entrega. Eu não tinha produto, não tinha... eu trabalhei eu tava trabalhando numa agência de graça. Eu ofereci, olha, eu acabei de me formar, mas eu queria muito entender como é que funciona, né? O dia a dia de uma agência, eu queria aprender alguma coisa. Quais ferramentas que usam e tudo. Eu fui para uma agência. E aí... E antes disso, um pouco, logo que eu me formei, eu fui cuidar do Instagram de uma loja. E aí eu comprava, tipo, R$400, rapidinho, só pra, sabe, ter alguma coisa. Então, eu trabalhei ali alguns meses, eu peguei um pouco desse dinheiro e montei a loja pra comprar os primeiros produtos. Então, não tinha muito produto, eu era uma loja de artigos... Todo mundo acha que, tipo, os pais dela... Meus pais não me ajudaram nada. Meu pai me emprestou o cartão dele. Então, que nem cartão eu tinha. Nunca tive cartão. Na minha casa era mesada, se acabar, acabou. Não, nem me avisa que acabou, que eu não quero saber. A mesada é tua, cuida dela. Então, isso fazia parte da liberdade deles. Aqui o teu, do mês. Te vira. Então, eu comecei com R$800 a loja. Caramba. E quem vê assim, tipo, né, hoje nem pensa, poxa, com R$800 eu comecei isso aqui, né? Enfim. E aí foi mais de um ano sem tirar nada da loja. Trabalhei, tipo... Eu tava em casa, eu tava com os meus pais, a loja era ali, veio a pandemia. E aí eu falo... Deus do livro, eu falei esse podcast. Eu falo, graças a Deus. Se não fosse... É porque eu tava preparada. Eu falo, graças a Deus, mas não é, tipo... Não, sim, não, mas, óbvio. Mas eu sei que se não fosse a pandemia, eu não teria crescido rápido. Porque as pessoas estavam... as lojas comuns, assim, que já existiam, não estavam preparadas para o online. E eu já estava ali com o meu WhatsAppzinho preparado, era só online. Já estava com o meu cadastro nos aplicativos de delivery, eu já estava com tudo pronto. Mas aí chegou a minha primeira imagem, eu lembro, minha primeira caixa de imagens, era em maio, no inicinho de maio, assim, dia 1º, dia 2 de maio. E aí eu fui testar pintar, nem sabia se eu sabia pintar. Aí eu fui testar, pintar, postei foto, eu quero pro Dia das Mães. Eu, não, mas eu não sei. Eu só testando. Eu só testando. Só o teste, moça. Aí uma amiga minha não, mas eu quero também. teste. Tipo, eu quero pra dar pra Bia. Enfim. Outra amiga nossa. Gente, Bia, meu Deus do céu. Eram 2 Bias. Eu lembro exatamente da imagem. Era Nossa Senhora de Nazaré. E aí gente, eu não sei pintar. Ela, não, confio em ti, pode fazer. Me manda a foto. E meu Deus, eu pintei lá, mandei a foto. E eu já queria começar a loja pintando só de 1 ou 2 cores. Pra ser diferente mesmo. Sim. E aí... E até porque eu não sabia pintar, né? Como é que eu ia começar pintando de outro jeito? Hoje em dia eu sei pintar imagem tradicional e tal, já pintei. Mas ainda assim a loja já começou com esse estilo. Então eu tô mantendo. Até porque, tipo, uma coisa que eu demoro... Sei lá, demorei 9 horas pra fazer 3 imagens. Que eu faço ao mesmo... Eu fiz ao mesmo tempo. Demorei 9 horas pra fazer a tradicional. 3, a primeira vez, né? Aí... E aí não dá pra eu fazer os 2 estilos. São tintas diferentes, tudo diferente. Então, e é outro mood, sabe? Sim. Eu tenho que estar ali, concentrar, fazer o olho, fazer o reflexo do olho, aquela pontinha branca no olho. Sim. Então, é diferente. Aí, enfim, fiz e aí postei. Aí eu peguei, eu não, tenho que comprar uma tinta mais prática. Essa aqui, eu só tinha que comprar tinta colorida, eu vou comprar uma perolada. Isso aqui é bonito, vou comprar essa aqui.
pintei. Aí eu quero pro Dia das Mães, eu quero pro Dia das Mães, eu quero pro Dia das Mães. Meu Deus. Vamos aceitar, pode aceitar. Não tinha nada pra fazer, só tinha pra pintar ali o dia inteiro. Pintava o dia inteiro. Na pandemia eu emagreci. Eu nunca tinha ficado tão magra na minha vida. Eu não comia, eu só pintava. Eu só pintava. Juro mesmo. Assim, antes de eu escovar meu dente, eu já tava pintando. Porque ficava na mesa da sala, então entre o meu quarto, eu escovava o dente. No meu banheiro aqui, aí eu passava ali e eu via a imagem. Pintava aqui, né? Até porque tem que esperar secar pra poder pegar de novo. Aí eu pintava ali rapidinho. E eu bebia uma água, tomava um café rapidinho, voltava e ficava o dia inteiro, nem via o tempo passar. Então foi muito, muito bom pra mim. A loja nasceu assim. Então, pela pandemia, esse trabalho no online, eu comecei a loja começou assim, aos poucos. Então foi muito de Nossa Senhora de La Antigua, que é o nome da loja, La Antigua. Sim. E, inclusive, o nome já pegando o gancho aqui. Pois é, isso, eu já ia perguntar agora. E o nome, né? De onde surgiu exatamente? Por que esse nome? Eu fui para a Jornada Mundial da Juventude de 2019, que foi no Panamá. E a padroeira do Panamá é Nossa Senhora de La Antigua. Então, como a ideia da loja surgiu? Eu tinha acabado de me formar em marketing. Eu fui para a Jornada Mundial. Isso eu era catequista, eu acho que eu fui catequista na igreja mesmo uns 4 anos. Tive 4 turnos. E aí fui pra jornada e quando a gente voltou, foi um grupo, né? Quando a gente voltou, ficavam cobrando, e aí, o que vocês vão fazer? Porque a igreja toda se mobiliza pra pagar, né? Uhum. E aí? É só pra ir, foi pro Panamá fazer as férias. E aí, não, tem que fazer alguma coisa. E aí, que veio o Texto Jovem. E aí a gente começou no Olha o Texto Jovem, acontece lá em Boa Vista, né? Já tinha o Texto Jovem lá em Boa Vista. E os meus primos iam e eu vi minha prima minha postando a foto. A igreja lotada de jovem. A gente mandou, né, no nosso grupo. Aí, vamos fazer. Ah, então, mas a gente tem que escolher o dia. Qual vai ser o dia? Quarta-feira tem jogo. Quinta-feira o povo já sai. Tinha um night na época. Contando que a galera que ia pro texto ia pra o night também. Não, era essas pessoas que a gente queria. O texto foi feito pro jovem roeiro. Vida louca. O texto foi para esse jovem. Para quem não ia pra missa. Então, não vai pra missa no domingo, porque tá de ressaca. Então, não vai pra missa. Como que a gente vai pegar? Quarta-feira tem jogo, não dá. Terça-feira alguém tinha alguma coisa na faculdade, assim, não podia, alguém do grupo. Vamos segunda-feira. Segunda-feira, que horas? Depois da faculdade, 9 horas. Mas termina às 10. Sei. Cedo, né? 1 hora. Aí, e era assim que eu fazia também. Eu saía mais cedo pra ajudar lá. E aí, foi assim que começou o Texto Jovem, a partir da Jornada Mundial. E aí, com isso, essa vivência na igreja, a gente procurava uma lembrança pra dar pras crianças na catequese. Era só aquelas mesmas coisinhas, assim. Aí, aquele chaveirinho emborrachado, umas coisas assim, meio... Caraca, tipo, não quero dar isso. Eu não quero um tecinho de nylon ou de madeira. Poxa vida, minhas crianças não. Elas precisam de alguma coisa. Então, eu sempre ficava querendo dar alguma outra coisa. E até pra dar de presente mesmo pras pessoas, era difícil demais. Então, foi a partir dessa necessidade. Eu comecei a fazer, depois da faculdade, vários cursos de Photoshop, CorelDRAW. Aí eu fui fazer um de vídeo com Alex, o nome dele, Alexandro, que ele ajudava meu pai a gravar uns vídeos, que meu pai gosta de falar, né? Ele gravava uns vídeos e colocava no YouTube, assim. Ele fez filosofia, enfim. Falando do meu pai aqui. E aí... ele falou, não, esse aqui vai te ajudar a fazer o curso de vídeo. Não vai precisar fazer o curso lá no Senac. Vai poder fazer... Pode falar Senac? Pode falar, fica à vontade. E aí, eu fiz com ele. E aí, no meio daquilo, caraca, eu não quero não trabalhar em agência assim, eu não vou querer fazer isso não, meu Deus, dá um trabalhão. Aí eu, meu Deus do céu, não dá. Eu acho que eu vou fazer outra coisa. Aí eu não acho que eu vou. Como é que eu vou falar pra alguém que eu posso melhorar a loja dela, ou a empresa dela? Logo que eu saí da faculdade, eu queria trabalhar dentro de empresa,
não dentro da empresa, mas assim, trabalhando com os funcionários, que a gente chama de cliente interno, né? Tratar bem, a gente ensina tanto os funcionários a tratarem bem o público e muitas vezes eles não são tratados bem. Então, o funcionário é um cliente. Você tem que conquistar o teu funcionário para ele vestir a camisa. Então, assim, eu queria fazer isso, porque não tem um costume de tratar bem mesmo, de saber qual é o sonho dele. Ele tá ali trabalhando pra quê? Ele quer esse dinheiro pra quê? Ele tem algum sonho? Então, para ajudar o funcionário a conquistar isso. Então, eu queria isso. E aí, eu peguei e falei, não, como é que eu vou falar que eu posso cuidar se eu não tenho nada? Eu vou abrir uma loja. Aí eu fui pensando assim na hora, eu vou abrir uma loja de artigos religiosos. E aí, na hora, assim, eu falei, eu tenho que criar um nome. Foi tudo em um dia só. Criar um nome. Cara, nossa, era antiga. Padroeira. Não, pra trabalho, não brinco com o meu trabalho, hein? Muita coisa passa, mas no meu trabalho não passa nada. E aí, eu acho assim, quando leva a sério o negócio, não. Mas, foi todo um dia, aí a padroeira do Panamá, Nossa Senhora de Lá Antigo. E aí, você é lá antigo. Aí eu procurei no Instagram, bora fazer o Instagram, bora fazer o Facebook, bora fazer não sei o quê. E aí eu fui fazendo tudo, não tinha bota um .br aí no final que vai dar. Aí foi lá, antigo.br, a gente nem vende para todo o Brasil, mas é .br. Que era o nome que deu. Tanto que depois, assim, até a minha irmã questionou, por que tu deixou? Porque eu falei, foi sugestão lá dele, ele que me deu essa sugestão. E eu aceitei. Tu deixou colocar .br? Mano, foi o que deu, foi tudo na hora. Tá bom já, a gente criou o Gmail, criou tudo. Aí agora eu tenho que começar. Nosso primeiro produto tem que ser de Natal. Já ia chegar o Natal. Aí meu Deus, eu acho que era outubro. Aí vai ter Menino Jesus. Minha irmã tinha comprado, numa viagem que a gente fez, um Menino Jesus muito bonitinho, assim, pequenininho, que vinha dentro do saquinho. A gente vai fazer isso, aí a gente vai ter que arranjar, tipo, um saquinho desse. Aí, na verdade, a gente conseguiu lá, bolou lá uma caixa, escrito verdadeiro presente de Natal, era Menino Jesus dentro. E eu tinha que pintar. Eu pintei aí, mas eu não gostei da minha pintura. Aí depois eu quis pintar imagens maiores, e até mais fácil pintar a imagem maior. Pintei pequenininho, assim. Que foi quando tu postou? Eu postei, aí eu crente, né? Poxa, a gente conhece um monte de gente na igreja, todo mundo vai comprar, todo mundo vai querer e tal, R$40. Presente de Natal. O quê, mano? O povo? Não conte com seus amigos. Não conte com as pessoas que você conhece. Tanto que, hoje em dia, eu falo mais dia a dia, assim, com minhas clientes do que com os meus amigos. Sim, sim. É natural. Eu passava a tarde conversando. Eu tinha só um produto, era fácil de vender. Aí eu fiz a pulseira, a gente entrou em contato com a empresa e tal, eu queria fazer uma, não podia, porque só pode fazer um modelo para cada cliente. Tipo, não pode repetir esse modelo para outra pessoa. Qual é o Instagram? Laantigua.br. Laantigua. Padroeira do Panamá, laantigua.br. Se você colocar lá, Laantigua, pulseira já vai aparecer. Personalizada. Pulseira da cruz, porque ele vive, eu posso criar no amanhã. Inclusive, eu uso muito a frase de São José Maria Escrivá: se vires uma pobre cruz, desprezível, sozinha, de madeira, lembra-te que essa cruz é a tua cruz. É a frase que eu mais uso para falar dessa pulseira hoje. Mas a loja, o nome foi de Nossa Senhora de Lá Antiga por causa da Jornada Mundial. Né? Suzy, ao longo da tua história que tu contou, então, lá no início eu queria voltar um pouco, mas a partir daí fazer uma pergunta pra ti. Tu falou que a catequese me catequizou, né? Meio que te obrigou ali a estudar e realmente entender as coisas e conhecer a igreja pra poder tu passar pros catequizandos, né? Uhum. Hoje em dia a gente tem um sério problema no Brasil, né? Que são uma formação péssima em boa parte, né? Das pessoas que... Muitas pessoas até se dispõem ali a ajudar, se catequistas têm uma intenção boa, mas não tem aquele movimento ali de, poxa, eu preciso conhecer, né? E isso a gente sofre muito, né? Sofre muito. E eu queria perguntar de ti, na verdade, o que tu acha que, na verdade, são as virtudes necessárias para ser um bom catequista, assim, né? O que tu acha que pode ajudar, né? As pessoas, até que pode ser que alguém assista a gente, tenha um pouco dessa vontade, o que tu acha que é necessário? Muito bom. Vou complementar a pergunta dele
e você um pouco mais abrangente, tá? Eita. Porque tá chegando o nosso... Tá chegando o nosso tempo, produção? Não. Não. Não, Ah, quase então, não. então vai dar pra te desenrolar. Mas aí, pegando o gancho do Fernando, eu achei o que me tocou muito em tudo que você falou, e tocou de verdade mesmo falando, é ver é, a importância das pessoas na sua vida. Né? Então, como uma personalidade ela pode impactar verdadeiramente a vida do outro. Né? Então, como a personalidade do seu pai impactou a sua vida, da sua mãe, né? Em ver uma pessoa que realmente amava, né? Uma pessoa, como tu falou, parece que é incansável, né? E o amor de Cristo é um amor incansável, né? Um amor que é para sempre. Ele não vai deixar de nos amar nunca, embora a gente possa deixar de amar Ele muitas vezes. E aí depois falou do seu noivo e sempre marcado por uma pessoa, né? Então, ver que o quão isso é forte, né? O quanto uma personalidade é forte. Onde é que eu quero chegar, que é justamente pegando o gancho do Fernando, né? Então, tinha uma semelhança entre eles, né? Que eles traziam justamente essa atenção e esse amor àquelas coisas que não passam, né? Eles traziam algo que era de muito intenso, eu poderia falar, né? Assim, em relação à pessoa, né? Em amar o outro, em olhar para o outro e falar assim, eu vou colocar o meu lombo pelo outro, eu vou colocar, ó, minha pele pelo outro, né? E o que eu percebo, e é sobre isso que eu quero que você comente e fale o quão isso é importante no catequista. Eu percebo que só é possível alguém de fato construir algo, alguém de fato ter uma força interior, alguém de fato ser, né? Como o professor Olavo de Carvalho fala naquele texto dele, né? Ser mesmo, verdadeiramente, prometam ser, né? Ser quando se ama uma pessoa, né? Outro dia eu falava, né? Se é essa pessoa de carne e osso que está do seu lado, e se fale da religião, nós vamos falar do Cristo, que é uma pessoa. Então, é muito difícil construir algo em si e ter essa personalidade que impacta, né? Essa vida que fala muito mais do que as nossas palavras, né? São Francisco falava, cuidado com a sua vida, ela pode ser o único evangelho que o seu irmão tem para ler, né? Então, se necessário, use palavras. E eu acho muito difícil chegar a isso sem ter esse amor pelo outro e sem ter esse amor verdadeiro pela pessoa de Cristo. Você falou de renovação, o pessoal fala muito de renovação, e realmente talvez tu não sinta mais, porque depois nosso Senhor não quer mais que a gente seja apegado ao sentimento, Ele quer que a gente seja apegado à pessoa dele, né? Não tem consolo na cruz. O único consolo de Cristo da cruz é da Virgem Maria, demora o quê? 2 minutos, 3 minutos? Né? Nem isso. Os guardas não deixam acontecer o consolo, porque não querem ver ele consolado, né? Então, que consolo tem ali? E se ele quer que a gente ame como ele amou, ele vai querer que a gente se apegue à pessoa dele, e não ao sentimento, óbvio. Então, eu queria que você comentasse um pouco disso, principalmente porque você foi impactada por vida de pessoas, né, que verdadeiramente amaram, verdadeiramente deram, sabe, estavam dispostas a dar o sangue pelo outro. E o quanto isso transforma a vida, né? O quanto as pessoas muitas vezes, sabe, olham para alguém e não sabem falar muito bem, sabe? Falam assim, cara, essa pessoa, bicho. E foi muito que eu vi, por exemplo, uma experiência que eu tive com o queridíssimo professor Victor Salles. Eu falava isso pro Fernando, eu falava assim, gente, Fernando, é diferente, cara. Entendeu? É diferente, porque é justamente esse... Cara, ele daria vida, eu sei que ele daria, entendeu? Ele daria por isso. Então, o que eu quero, onde eu quero chegar, né? É justamente nisso. Se pro catequista, falar, pegando o gancho do Fernando, completar pro catequista a importância disso, a importância de ser uma pessoa que busca ser, e não só desenvolver, porque o intelecto é importante, né? É óbvio que é importante desenvolver o estudo e tudo mais, mas essa importância de ser, essa importância de, sabe, ter um olhar verdadeiro pelo outro, ter um olhar para cada criança que vai entrar na sala, ter um olhar, saber que cada criança é uma criança, que ele não está dando para aula para uma turma, ele está dando aula para 10 crianças que tem um nome, que tem uma alma única, né? Então, eu queria que tu comentasse um pouco sobre isso, até porque a sua vida, pelo que você falou, foi impactada por isso. A minha vida também, tá? As maiores graças da minha vida foi ter encontrado pessoas boas de verdade, sabe? Principalmente depois da conversão. Então, eu gostaria muito de ouvir você falar sobre isso, principalmente porque você teve a experiência de ser impactada por personalidades, né? Sim. Tá bom? Desculpa
Se eu estendi, Você- né? Cara, Eu estendi, tu compartilhou muito bem, cara. Pois é. Tu lembra da minha pergunta? Zé? Não, mas deu pra Não, entender. sim, a gente Sim, entendeu. se liga, realmente. Sim. Sim. São coisas. Eu vejo que falta, na verdade, não é culpa bem do catequista. Às vezes ele só não sabe como fazer. Ele se esforça, mas numa coisa que não precisava. De levar fantoche, de levar pra criancinha serve, mas para 8 anos. O que elas estão fazendo no celular? Acho que ela tá vendo fantoche no celular? Ela não precisa tratar como se fosse um bebezinho. Então, muitas vezes, tratam como se fossem bebezinhos. E os que eles escutam, que eles conversam, se ouvir as conversas dele lá embaixo, assim, no pátio, vai ver coisas que eles não são bobos. Pode falar com ele de normal. Pode falar normal. Claro que trazendo sempre exemplos práticos. Então, isso me ajudou para catequese, né? Eu ia estudar para catequese, pegava ali o catecismo, que eu fui apresentada só muito depois, 6 meses depois, só deu pro outro ano. E aí, eu pegava aquilo e agora eu preciso ensinar para uma criança isso aqui. Então, levar para a criança de uma forma prática e saber o que tu tá fazendo ali. Porque a gente entra na catequese, então a gente precisa ter uma vida de oração. Levar a vida para oração, porque senão a gente não vai saber nem ter intimidade com Deus. E quando a gente tem essa intimidade com Deus, a gente pede a intercessão do Espírito Santo, a gente fala coisas que nem a gente... Como é que eu falei isso aqui? Várias vezes eu saí da catequese, meu Deus, eu falei isso aqui. Não tinha nem programado, eu nunca nem tinha pensado nisso. E eu falava. Então, pedir intercessão, confiar, a oração é um ato de inteligência nosso também. Se a gente não consegue por nossas forças. A gente precisa ter uma vida de oração para conseguir. Perfeito. Então, o ponto ali, a criança tá ali correndo, tá inquieta. E aí, qual é a nossa ideia ali na catequese? É levar essa alma para o céu. Então, ser grossa com a criança, ser dura com a criança, o que vai adiantar? A ideia é a gente, nós estamos no nosso apostolado, fazer com que a criança entenda o que a gente está passando para ela com amor e que ela é só uma criança. Ela fala besteiras, ok, mas ela não é boba, mas ela entende o que a gente fala se a gente fala com amor. E se a gente começa a ser dura, algumas crianças acabam se exaltando, assim, até ficando mais agitadas na turma, se acabar sendo mais duro com ela. Então, levar para ela e explicar as coisas. Olha, você tá vendo, assim, levar situações de dentro de casa que costumam acontecer, de servir em casa. Eu passava algumas atividades, assim, levava escrito, tipo, você tem que ser o motivo da alegria de alguém essa semana. Na próxima aula a gente vai falar sobre isso. Então, levavam para casa ali o folhetinho, eu vou ter que ser a alegria de alguém. Serviço, né? A criança, tu tá ensinando a criança a viver o apostolado dela já, desde pequena. E a criança não chegava com uma situação. Ela se esforçava em mais dias. E às vezes tinha situação que ela tentava e ela era impedida dentro de casa. Então isso a gente precisa ter um trabalho com a família também. Eu tentava sempre no final da aula mandar no grupo das mães o que a gente falou para continuar em casa, porque é muito difícil também, só um dia na semana. Então é pouco demais esse tempo. E aí, saber o que a gente está fazendo ali. As catequistas não sabem o que estão fazendo ali. E aí, gastam muita energia em coisas que não vai fazer muita diferença para a vida espiritual da criança. Então, eu sempre levava meios mais práticos para isso, para as crianças, para elas entenderem, passava atividade assim mais prática mesmo para elas viverem. E as crianças que faziam, quando tinha a mãe mais atenta, assim, que levava tudo escritinho, bonitinho, dava para perceber quando a casa ajudava. Com certeza. Então, é saber o que tu tá fazendo ali, o catequista tem que saber o que tá fazendo, e muitas vezes não dá para seguir o que a igreja pede. A igreja é tipo Paróquia. A paróquia. Com certeza. Eu fui catequista, eu tive que fazer meu por fora. O padre Não. falou pra mim, inclusive. O próprio padre de lá falou, olha, tem um aí, mas tu pode fazer o teu. Eu fazia minha programação. E a gente tem que passar a programação. Eu passava a programação. Sim, claro. E eu via de Passei acordo também. com o ano litúrgico. Sim.
E pelo ano de liturgia eu colocava lá o que eu ia falar de fato e tinha que usar o livro, né? Porque os pais tinham que comprar o livro, então tinha que usar o livro. Então eu usava o livro. Ele não é de todo mal, mas também não dá pra ficar só no livro ali, que é o que falam. Olha, tem que ficar no livro. Tem que falar da campanha da fraternidade, era quase o mês inteiro da campanha. Eu, gente, a gente menciona, porque tem que falar pra... Existe, entendeu? Tem que falar. Sim. E ali a gente não faz o que a gente Existe. quer. Vos apresento a campanha da fraternidade. E aí, eu tinha que falar porque naquele momento não era pra eu falar o que eu achava, é falar o que a igreja ensina. E eu tinha que obedecer a paróquia também, porque ela manda em mim, o pároco manda em mim. Então eu tinha que falar o que ele mandava, mas eu não falava só o que ele mandava. Eu buscava sempre falar, mês de Nossa Senhora, vamos falar de Nossa Senhora. Mês da Bíblia, vamos falar da Bíblia. É um assunto que sempre meu pai que dava, inclusive. O mês Das vocações. das vocações, vamos falar das vocações. Então, quaresma, geralmente começa e já tá acontecendo a quaresma, né? Não tem aquela oportunidade das crianças entenderem o que é quaresma antes dela começar. Que começa e já tá rolando. E aí, no Natal, advento, sempre terminava em novembro. Eu tinha que trazer o advento pro início de novembro. Ou até antes, porque daí é a primeira comunhão da turma e não tem para toda a catequese. A aula. Enfim, tem que montar a própria programação. Não dá para se limitar só aquilo ou só o que te mandam. Porque às vezes a pessoa faz o que manda. A paróquia mandou falar isso aqui. A pessoa faz. Mas ela se limita muito. Então o catequista não pode se limitar. Tomar cuidado Pega com a o omissão também, né? catecismo. E com a mediocridade, que é um pecado. Só tô né? fazendo, só vou ali. Sim. Dava pra ver, tipo, qual é o... Perguntar. Qual é o capítulo dessa semana? Um dia antes. O que eu vou fazer com o capítulo um dia antes? Só vai marcar, né? Teu livro. Amanhã chegar marcado. Amanhã eu vou ler esse capítulo Sim, aqui lá sim. na O frente. que eu vou fazer um dia antes? Não dá tempo. Não dá. Então, como eu comecei, eu falo como eu fazia, né? Que pelo visto deu certo. Eu fazia todo o calendário. Às vezes eu esquecia algumas datas, porque eu ainda não estava atenta a isso. Então, quando eu via que estava chegando a semana, alguém falava. Eu sabia de alguma forma. E aí, Padre Paulo Ricardo, o assunto. Pronto. Via todo o vídeo, todos os vídeos que tinham. Ia no catecismo. Ia lá atrás pelo analítico ali. Uhum. Tá, o assunto. Ia lá. Eu anotava. E aí eu fazia um compilado, tá? Como que eu vou explicar isso pra criança? E ainda tinha que mudar pra linguagem pra criança entender. Não era mudar, era pegar qual exemplo que eu posso dar pra criança entender isso, que seja da vida dela. Sim, porque é bom lembrar aquilo que você falou, né? Eu achei muito legal, que é a questão de saber que as crianças de hoje em dia, elas não são as crianças de 20 anos atrás, né? Que você talvez não precisa falar, talvez porque o fato dela já ter descoberto outras coisas, não vai ser interessante levar o fantoche. Tipo, levar fantoche pra escola. Quando tu era do terceiro ano, a gente talvez, eu acho que ainda tinha uma coisa assim, caraca. Agora tu leva, tá. Acabou, né? Então, eu acho que isso foi um dos pontos que tu falou. Mudar a linguagem pra criança, mas ter consciência disso também, né? Que... Não precisa infantilizar. Isso, essa é a palavra. Dar exemplo do que eles vivem. Dar exemplo na escola, dar exemplo do amiguinho ali, dar exemplo do condomínio, da casa. Você sabe que sua mãe gosta de que você guarde sua mochila em tal lugar? Por que você não guarda a mochila em tal lugar? Sabe, assim, então, eu vejo o que acontecia na minha casa, na minha infância, e eu sei que provavelmente é o que eles passam na casa deles. E eu dou o exemplo. Tipo, poxa, tua mãe faz isso, sabe por que ela fez isso? Porque ela te ama muito. E ela não faz isso por você? E por que ela pede isso? Olha como a gente pode levar alegria para a vida das pessoas. Você pode fazer isso pela sua mãe, pelo seu irmão. Sempre quando tinha irmão, tinha briga. Aí trazia, nossa, eu tentei, mas é meu irmão, eu quero, não. Mas ele é muito chato, tia. Mas aí tu vai ser o exemplo pra ele. Então, assim, a criança pegava como desafio, às vezes, e dava certo. Trazia depois do retorno, né? O feedback era positivo, né? O feedback era positivo, mas... Então, não o método, né? Mas assim, o que tu sempre adotava também era muito... Não só ficar, assim, ensinar, mas sempre tentar trazer o máximo
para que a criança exercitasse esse serviço, alguma atividade durante a semana. Sim, sempre tinha. E eu sempre trabalhava para eles gostarem de estar ali. Então, o primeiro encontro, eu chamava todos pelo nome. Desde o primeiro dia, eu perguntava o nome, eu dava o jeito de gravar o nome de todo mundo. Idade, qual escola que estudava, se tinha da mesma escola. Vocês se falam na escola? Não. Agora vocês vão se falar. Agora vocês vão se falar. Eu quero pelo menos dando oi. Se cruzar, por quê? Dá oi. Tá bom, tudo bem, tudo bem. Gosto de fazer o quê? Eu gosto de natação, gosto de pintura. Então, algumas crianças tinham... Assim, se eu explicava, ela ficava com uma cara meio assim, parecia que não estava entendendo nada. Aí sempre tinha uma atividade, tinha até no livro, assim, da catequese, pra pintar. Tinha um menino que eu vi, assim, não entende o que eu falo, será? Porque não fala nada, eu pergunto, ele fala mais ou menos. Aí eu, meu Deus, quando foi na atividade de pintura, ele desenhou um negócio, eu fiquei, meu Deus, que desenho. Então, assim, as crianças são diferentes. Então, eu fiquei preocupada. Depois desse dia, eu fiquei tranquila com aquela criança. Eu falei com os pais, nossa, o Miguel desenha muito bem, nossa, ele é tão quietinho, eu nunca sabia se ele estava ali. Mas quando ele desenhou tudo que eu falei. Então, a gente tem que estar atento, tem essa sensibilidade também. Em todos os lugares, né? Tem gente que faz de um jeito, tem gente que faz de outro. E na catequese não é para ser diferente. Às vezes tem aquele peso. Quando eu entrei na catequese, eu achei que era todo mundo muito amoroso. Quando eu cheguei ali, o quebra-pau, gente. Que isso, gente? Essa briga toda. Tanto que, pra mim, é um peso, assim. Tanto que eu saí da catequese agora, mais recente, porque pra mim era uma coisa que já tava me atrapalhando. Porque também, a partir do momento que a gente estuda muito e a gente vê que mandam a gente fazer umas coisas que são coisas que a gente não quer fazer, eu preferi sair. Porque eu já não aceitava mais aquilo. Tipo, não, isso aqui já não dá mais pra mim. Apesar de eu amar estar ali, eu amo as crianças, eu amo a comunidade, mas ali já não dá pra mim. Eu acho que isso é muito importante também, que outra virtude necessária também para o catequista é justamente ele estar sempre em busca da verdade ali, né? Sempre querer saber o que é realmente a igreja me pede, o que está no catecismo, né? Porque a base da nossa doutrina está ali no catecismo, né? Então, em muitos lugares a gente vai se deparar com alguns lugares que estão não fazendo a coisa 100% correta, né? O que deveria ser feito, mas isso também não deve ser motivo para a gente desanimar, né? Mas voltando aqui a tudo isso que tu falou, eu acho que tudo isso parte, esse cuidado, essa sensibilidade, essa atenção, tudo isso parte justamente daquilo que tu falou no início, de tu saber o que tu tá fazendo ali. Tu não tá ali só pra criança, no final do ano, receber um sacramento e acabou. Não, tu tá ali porque, de certa forma, tu tem que fazer que ela deseje o céu, né? Obviamente, com toda a sua proporção de criança, do seu jeito ali, mas tem que plantar pelo menos uma sementinha, cara. É esse o objetivo. Não é outro. Deu muito certo, que eu indico muito. A turma que deu mais certo, assim, que eu vejo, assim, meu trabalho até hoje, sabe? Dando certo nas famílias. Eu envolvia a criança nas atividades da igreja. Ela ia entrar como José na igreja. Entrar como discípulo. Aí a família todinha ia ver a criança. Voltaram pra igreja. Passa atividade para as mães. Mãezinha, a gente tá precisando aqui de ajuda, vai ter isso aqui. Quem que disse? A gente vai dividir entre as mães. Não dá opção. Vai dividir entre as mães. Quem vai ficar com o quê? Né? Quem quer? Quem vai ficar com o quê? Elas vão se envolvendo, as mães se envolvem. Até porque querem ver o filho bem, querem ver o filho participando. Fazendo uma leitura ali ou alguma coisa, né? Elas querem e elas gostam, elas acabam gostando. Então, até aquelas mães que pareciam que, tipo, hoje tá chovendo, meu filho não vai, tá? O quê? Isso acontece muito. Não pode. Tá chovendo e ele não vai pra escola quando tá chovendo? E aí a gente vai pegando essas mães, oi mãezinha, tudo bem e tal. Você pode fazer tal coisa? Nem fala no grupo, fala direto com ela. Isso aí. Então, isso vai mudando a nossa forma de saber servir também como a família como um todo. E as pessoas nem conseguia, né, na verdade, falar assim das pessoas, mas demora muito pra falar, hein? As pessoas é todo mundo muito importante. Todo mundo não, né? Essas pessoas que foram umas figuras que parece que não desistiram de mim. Elas viram que eu era mais fria, que talvez eu não percebesse, mas elas estavam ali comigo e foi me mostrando aos poucos.
Até porque se me mostrasse tudo de uma vez, talvez eu fugisse. Então, essas pessoas souberam. E são as pessoas mais caladas que eu fico, tipo, gente, o que quer dizer isso? Meu pai nunca falou nada. Eram as caras. Então, se chegar... Use palavras, se necessário. E, gente, eu preferia que ele me falasse alguma coisa. Eu preferia que ele me brigasse se ele quisesse. Mas eu tinha que entender o olhar dele. Então, por isso que eu não queria chatear. Porque provavelmente ele nem ia me falar. O João Guilherme é a mesma coisa. Ele não fala, mas dá pra ver na expressão dele. A minha mãe e o João Guilherme são melancólicos, né? Eu falo que fleumático precisa de um melancólico. Porque traz essa parte mais sensível, mas observa mais as coisas. Antes, eu tava no ambiente, poderia não falar, porque eu tinha muita vergonha. Mas eu não tava prestando atenção em nada. Só tava existindo lá. E eles me fizeram, pelo menos, olhar para as coisas verdadeiramente. Tu percebeu? Não percebi. Tu percebeu que o fulaninho tava mal e tal? O que será que tem? Quem? Ele tava ali, né? Ele tava lá pelo... Então, isso foi me mudando. Tipo, meu Deus, eu não posso ser assim. Não posso ser assim. Eu ficava constrangida. E eu passei a ficar constrangida também com os meus clientes. Eu dava toda a atenção pra loja, era o meu trabalho. Então, ali eu tava entregue ali. Eu catequizava pelo Instagram da loja. Tinha muito tempo, não tinha muito produto. Dava pra mostrar o produto que eu tinha. Sim. Sei lá, 3 produtos. E o resto do dia era conseguindo catequizar. Hoje em dia eu tenho muito produto. Então, é uma coisa que eu até faço menos. Por isso que veio o clube da catequese, que é um espaço para ficar só catequese. Então, essas pessoas são importantes, assim, E a gente estar aberto também, né? Porque às vezes a gente se depara com a verdade, e como a gente levou toda a vida errada, aí a gente Tem humildade, né? fica apegado naquilo. O João Guilherme mesmo falou, quando essa questão dos amigos, de se afastar dos amigos, uma frase que ele falou, a gente não pode ter amizade por sentimentos... Pode completar. Meu amorzinho, me ajuda. Como é que foi a frase que tu me falou? Eu sempre falo essa frase, agora eu esqueci. Não é uma frase exatamente. Né? Memória afetiva. Desculpa, memória afetiva, lembrei. Isso é só memória afetiva. Então, antes, quando eu não queria desapegar, tava meio assim, poxa vida. Mas se tu for parar pra ver, é só uma memória afetiva, pelo que vocês já viveram. Sim. Que pode ter sido muito bom, mas já não é mais, não faz mais parte, assim, do dia a dia. Faz mais sentido, Então, né? essas mesmas pessoas que me fizeram enxergar, enfim, me fizeram enxergar tudo, né? Que eu não enxergava nada, eu só estava. Mas, assim, foi o mais importante mesmo, foram pessoas me trazendo a verdade. Sim. E a partir do momento que a gente se depara, a gente quer espalhar. Com certeza. Mesma coisa de retiro, a gente volta querendo espalhar aquilo, querendo ouvir só aquela música, porque a partir do momento que a gente recebe, a gente consegue aquela luz, né, do fogo do Espírito Santo, que ela ilumina. Então a gente começa a enxergar as trevas, enxergar o mal. Então ela vai iluminando a nossa inteligência. Quanto mais perto a gente chega, mais a gente vai sentindo o fogo, né? Como um fogo mesmo, a gente sente o calor. Então ela nos queima. E aquilo a gente quer espalhar. É isso mesmo. Tem mais alguma pergunta? Na verdade, eu já ia caminhando que a produção ali já tá dizendo, ó, ele tá digitando já a última de galera, tá no não, final, mas eu ia né? te perguntar se tinha a última pergunta. Não, eu tô tranquilo. Pra fechar aqui, né? Eu acho que te viu aí catequista, tem a loja, teve toda dá essa pra pegar história. muito essa- gancho daqui, galera. Sim, dá pra ver, ó, que dá pra eu começar com R$800, olha aqui, ó. Dá pra comentar. A gente falou um pouco sobre as virtudes do catequista necessário, né? A gente falou um pouco Sim. sobre a conversão, a gente conheceu a história dela com o Guilherme, né? Ah. Acho legal aqui, a galera que é apaixonada, que gosta de uma história vai gostar. E, assim, Suzy, desde já eu te agradeço. Eu acho que foi muito bom, eu acho que tem muita coisa aqui legal que as pessoas que estão nos assistindo podem tirar pra vida mesmo, pode ajudar de alguma forma, e é justamente esse o nosso objetivo aqui, né? Como a gente conversou contigo no início, a gente tá focando na personalidade da pessoa que tá aqui diante de nós, para que seja até uma referência para as pessoas que estão nos assistindo, que ajude de alguma forma. Né? Era isso que eu também ia finalizar. Opa! Né? Que era pra pedir pra que tu finalizasse justamente falando em relação a isso, né? Sobre essa unidade de vida, né? E deixar uma mensagem para as pessoas, né? E a gente vê essa unidade de vida, né? De ser cristã, de conseguir um trabalho apostólico, né? De ser catequista e tudo mais, e deixar uma mensagem pra gente finalizar. Né? Gente, ninguém me avisou. Mas eu que agradeço
o convite. Muito bom. Eu cheguei sem saber o que eu ia falar, o que eu ia ter aqui, mas eu sabia. E eu tenho medo de não encerrar assuntos, né? Que eu acho que eu deixei vários abertos. Então fica aí. Mas uma coisa que eu acho que é uma mensagem assim, bem legal é que para não perder a essência de quem você é. Porque às vezes a gente quer ser séria, só que a gente se converte. Tem gente que tenta, tipo, não, agora eu sou séria, agora eu não escuto mais música, agora eu sou assim, eu tenho que me importar, eu tenho que... Meu Deus, é uma coisa que você não vai conseguir manter, e essa não é você. Sim. Então, da mesma forma que eu posso falar... Gente, eu vou entrar em outro... Desculpa, produção. A produção tá rindo. Rindo de nervoso. Mas, assim, é uma coisa que você não precisa ser sério, você não precisa se perder, você não vai conseguir manter. Não é isso, você precisa ser você e as pessoas vão se identificar com quem você é. Então já teve gente, eu achava que tinha que ser séria, eu te conheci, aí eu vi, tipo, dá pra ser tranquila. Eu, gente, É isso, entendeu? isso, não é pra você mudar a sua essência. É pra você seguir no caminho buscando a verdade, mas você não precisa ser engessado pra isso. Sim. Então essa é a minha mensagem. Tu pode deixar também o Instagram da loja aqui, importante. Instagram da loja, @laantigua.br. Nem preciso dar o meu, porque esse que é o importante. Vai casar. Tem lá o link pra você entrar no nosso WhatsApp. Dá pra entrar pra conhecer mais o Clube da Catequese. Espero que quando isso aqui for pra lá, esse podcast, eu já tenha colocado algum, pelo menos pra dar de exemplo no YouTube, que eu tô enrolando pra vocês. Mas muito obrigada pelo convite. Foi muito bom estar aqui, meu primeiro podcast. Sim. Muito Opa. obrigada. Nós que agradecemos, Suzy. Então, é isso, galera. Muito obrigado por assistir o nosso episódio. Não esqueça de curtir o nosso vídeo, de deixar o seu comentário e também compartilhar nas redes sociais. Até o próximo episódio. Obrigado.